Gente, então, antes da gente falar da Salve, né, vamos explicar essa siglinha, essas quatro letrinhas que são as DNVBs, né? E reza a lenda que quem cunhou esse termo, não tenho certeza se isso é oficial ou não, mas foi o Andy Dunn, que é um dos cofundadores da Bonobos, né? Eu trouxe um quote dele em inglês aqui, mas em resumo, quando a gente fala de DNVB, a gente fala de uma obsessão pela experiência do cliente. São marcas extremamente obcecadas pela experiência de marca e em todos os pontos de contato. E o que é isso, né? O que é essa sigla, né? As DNVBs. Aí tem um exemplo em cima, é uma sigla recente, ela não tem nem 10 anos aí, acho que menos de 5 anos. E o que elas têm em comum, essas empresas, né? Elas têm essa questão da experiência do cliente, elas dominam as redes sociais, então tem um engajamento muito grande nas redes sociais. Elas falam normalmente com Gen Z e Millennials, porque também é mais fácil de conversar com eles nas redes sociais, e normalmente elas começam com modelo direto para o consumidor, né? Então elas estão ali dominando o e-commerce, né, que é o principal canal, e muitas delas também com modelo de assinatura, né? Então você vê muita DNVB com modelo de assinatura. No final, o que elas estão fazendo de diferente, né? Aqui é um modelo, se a gente for olhar as indústrias tradicionais. Então, normalmente as DNVBs, não todas, mas a maioria, elas estão disruptando, perdão da palavra aí, mas o jargão, disruptando indústrias já tradicionais. Então, são indústrias que já existem há algum tempo e muito rapidamente elas conseguem crescer o tamanho e valor de mercado muito rápido, né? Então, isso aqui é um modelo antigo, né? E aqui é um estudo que mostra que, vamos pegar uma marca mais tradicional, né, por exemplo, da nossa indústria da Salve, que é a indústria de beleza. Então, você tem uma marca grande ali que ela desenvolve uma marca, fala com uma agência de publicidade, que fala com um publisher, que fala com o consumidor, que compra no varejo. Então, é uma relação muito longa da marca com o consumidor. Quando a gente olha para as DNVBs, ou as empresas diretas para o consumidor, a gente vê uma relação simbiótica, né? Então, onde marca e consumidor quase são uma coisa só, tem um contato muito direto e produzem milhões de dados, né? Que viram insights e viram melhores produtos e viram melhores comunicações. Então, naquele modelinho do PDCA, plano do Check and Act, você tem uma velocidade muito grande, né? De botar coisas no ar, normalmente, interagir, aprender e melhorar. Então, são modelos em que os dados estão muito no coração. E aí, para contar para vocês um pouquinho, né, o que é a DNVB do ponto de vista da Salve, né? O que é a Salve, né? Então, desde a gente existe aí um pouco mais de 2 anos, e a gente se intitula como mais do que uma DNVB, uma Beauty Tech que ajuda as pessoas a se sentirem bem na própria pele. Então, a gente começa com a categoria de skincare, mas a gente provavelmente vai expandir para outras categorias também. E de onde surgiu a Salve, né? Falando um pouco do nosso why, né? Então, como a gente fala com Jay-Z e Millennium, são públicos em que tem um propósito e ele ser verdadeiro de dentro para fora é muito importante para as marcas quando a gente olha para uma DNVB. E esse é o why desde o dia 1 da Salve, desde o primeiro pitch, que a gente acredita que as pessoas pagam preço alto demais para se sentirem bonitas e seguras, né? E o que isso significa? Significa que é uma indústria, a indústria da beleza é uma indústria ainda de produtos muito caros, com rotinas muito longas, principalmente em skincare, e ainda uma indústria que ainda vende bastante inadequação, seja com padrões de beleza de perfeição ou não representatividade, quando você olha um padrão de beleza que você não se identifica. Então, é aqui que a dor que a Salve tenta adereçar no modelo muito mais de propósito. E o que isso virou para a gente, né? A nossa hashtag, a nossa tagline que permeia todo o nosso posicionamento é o Viva Sua Pele, né? Porque no final a gente quer que as pessoas sintam bem na própria pele, elas vivam bem a própria pele, né? E aí a pele é ser quem você é, e a pele também é aceitar que a pele não é perfeita, que a pele tem imperfeições, e é conviver melhor com a sua pele no final das contas. E o que a gente faz, né? Então, hoje a gente faz produtos com qualidade de dermocosmético por um preço justo e com esse hype de maquiagem, né? Quando você olha para as nossas embalagens, elas são coloridas, elas tentam desmistificar esse skincare todo branquinho, todo padronizado, para trazer também essa diversão, essa coisa legal que tem no universo de maquiagem, né? E como eu já disse, a gente é focado em millennials e em Jay-Z,
E mais do que estar focado ali, a gente está criando o mercado. Então, hoje, 57% das pessoas que compram Salve nunca tinham usado um dermocosmético antes. Então, mais do que vender para quem já consumia, a gente está ampliando o mercado na Salve, né? E o que a gente faz de diferente nessas fórmulas? Então, a gente é super obcecado pela qualidade das fórmulas, são ativos de altíssima performance. A gente já nasce, né, vegano, sem crueldade, preocupado com alergias na pele, ou se a gente não usa fragrância nas coisas. A gente é super obcecado com embalagem também, de ser 100% reciclável. Então, tem várias preocupações, tanto ambientais, quanto de segurança nos ingredientes aí muito fortes, mas um grande diferencial da Salve, e onde a gente acha que é o maior reconhecimento de marca, é essa história da cocriação, né? A gente ouve a comunidade o tempo inteiro, desde o surgimento da marca lá atrás, quando a gente começou com o Instagram, ouviu a nossa comunidade até formular o nosso primeiro produto, e isso acontece até hoje. Então, a gente tem, agora com a pandemia, né? Antes era presencial, mas desde a pandemia, de 2 a 3 collabs, que a gente chama qualitativas com a comunidade por semana. A gente tem o nosso quiz da pele, com mais de 700 mil respostas. Então, a gente está o tempo inteiro escutando a comunidade, seja qualitativamente ou quantitativamente, para melhorar os produtos, comunicação, embalagem, enfim, tudo que a gente puder fazer de diferente e encantar mais o consumidor. E aqui só para dar um exemplo para vocês, tá? Isso aqui, o quão obcecado a gente é com ter fórmulas incríveis. Então, a gente faz teste cego e clínico com os nossos benchmarks aqui, e aqui mostra muita diferença dos nossos produtos para a pele brasileira, né? Porque muitas das marcas que vêm para o Brasil são feitas para uma pele mais europeia, né? Então, além de escutar, a gente está olhando muito para necessidades da pele do brasileiro. Então, a gente vê aqui questões como controle de oleosidade, redução de poros, que são preocupações muito mais fortes da pele do brasileiro do que outras características aqui, né? Então, a gente tem muito essa fortaleza aqui. E aí, como tudo começou, né? A gente escuta muito no modelo de tecnologia, a gente fala do modelo de Product-Led Growth. E aqui a gente trabalha muito com o modelo de Community-Led Growth também, né? Então, tudo aqui a gente fala que começa numa conversa, né? Naquele modelinho de flywheel, extremamente orgânico, né? Hoje, abrindo uma informação para vocês, 70% dos pedidos da Salve são orgânicos. E começa tudo numa conversa mesmo, então a gente começa lá conversando nesses canais que eu comentei com vocês, seja quali ou quanti nas nossas collabs ou no nosso quiz da pele, interage com a comunidade, desenvolve os produtos, a própria comunidade testa esses produtos, a gente vende no nosso site, a comunidade compra, a gente entrega, a comunidade compartilha essa experiência de marca, e a gente amplifica isso nas nossas redes sociais, promovendo mais ainda esse círculo virtuoso. Então, é um ponto super importante para a gente, e a comunidade realmente é o nosso core. E o que isso virou para a gente, né? A gente virou uma love brand, assim, né? Os mimos da Salve é uma coisa impressionante. Então, a gente, por exemplo, tem mimos que vão nas caixas, as pessoas ficam loucas querendo os nossos mimos, andar com a nossa marca por aí. Muito porque marca para a gente não é só uma campanha institucional, também mas é muito como a gente surpreende todos os pontos de contato. Então, a gente é super obcecado por entregar super rápido, pelo unboxing ser incrível, né? As pessoas hoje, aproximadamente 18% das pessoas mencionam nos seus stories ou redes sociais abertas a experiência de unboxing da Salve. Então, a gente tem muita menção dessa experiência no geral, trazendo ainda mais a audiência orgânica para a gente. A métrica que a gente mais olha hoje na Salve é o NPS, né, o Net Promoted Score, que oscila aí entre 83 e 84 desde o início da Salve. Então, a nossa métrica para medir toda essa experiência do cliente. Vamos lá. E aí, para chegar no tópico aqui da apresentação, todo mundo fala, vocês vão ser só direto para o consumidor, né? E o que a gente vê é que a gente vai precisar, sim, ir para outros canais, né? As marcas nativas digitais, elas nascem normalmente do digital, mas você vê movimentos nos Estados Unidos, as marcas indo para outros canais também, sejam principalmente a Target lá nos Estados Unidos e outros movimentos. Então, a Salve vai, sim, para outros canais, né? A gente vai experimentar outros canais, seja loja própria, seja
varejo terceiro, a gente vai começar a ir para outros canais, principalmente porque a nossa geração, e como a gente ouve o consumidor, eles compram lá. Então, tem essa pesquisa aqui que eu trouxe, que 81% dos Gen Z, que a gente considera que só quer comprar online, gosta de comprar em loja física, principalmente por terapia do varejo, assim, para dar aquela descompressão das redes digitais. Então, eles gostam de estar ali no digital, fora todos os benefícios que a gente lê em estudos sobre a questão do omnichannel, né? Então, os clientes omnichannel, eles compram maior frequência, eles têm maior gasto anual, eles são mais leais à marca, e tem um efeito colateral também interessante até na redução do CAC, né? Porque quando você faz campanhas de awareness, a pessoa que tem costume de comprar em outros canais vai ter um recall de marca. Então, ampliando o canal, a gente também acredita que isso também vai ter impacto positivo no CAC, que é o que a gente tem visto em outras marcas. E é isso, gente. Eu fui super sucinta aqui para a gente conversar um pouco mais. Deixei aqui um spoiler que estamos contratando na Salve também. Esse é o link do nosso lugar onde estão todas as nossas oportunidades de trabalho. E estou aqui também para conversar um pouquinho e trocar aí com vocês. O ponto, essa discussão final que você trouxe, é o ponto que eu queria explorar contigo, tá? Porque como que você entende que você vai manter aqueles pilares que você trouxe ali, principalmente o de cocriação, né, que para mim é uma das coisas que define DNVB, como você entende que você vai conseguir manter isso trabalhando multicanal? Ou seja, essa parte não vai chegar no multicanal? Você vai continuar mantendo a maneira no digital, a comunidade como você cria? Ou como é que você vai trazer a distribuidora, a revendedora, o varejista para participar da comunidade? Então, primeiro que a gente continua tendo canal direto, né? Então, o que a gente tem estudado muito é como a gente leva tecnologia para esses lugares, né? Seja no mundo físico, seja por experiências de QR Code no mundo físico, como que a gente conecta esse on e off para poder também ter essa experiência ali que a gente consegue ter do outro lado. E se for no modelo de revendedora, por exemplo, essas pessoas serem uma outra comunidade, né? A gente fala que na Salve a gente tem vários tipos de comunidade. Então, é treinar e desenvolver elas para elas conseguirem ser essa extensão da marca, né? Hoje o nosso time de atendimento é uma extensão da nossa marca, né? Então, é muito impressionante, assim, né? Eu falo que todo e-commerce vai dar ruim em algum momento, por mais que a gente é perfeito, o NPS não é 99, né? O NPS ali acontecem coisas, então o nosso atendimento é incrível, assim, então é como que a gente resgata, né, e converte. Eu falo que quando é um love brand, a chance de ir pro love, pro hate, né, aquela história do amor e ódio, é o extremo, então a gente tem que ter um time muito bom para reverter quando o amor virar ódio, voltar a virar amor ali, né, então, de alguma maneira, é isso que a gente pretende fazer, assim, mas a gente sabe que é inevitável perder um pouco dessa conexão nesses canais. O que a gente está pensando é muito por tecnologia mesmo, e eventualmente, se for um humano ali, como treinar essa pessoa com esse espírito da Salve ali para continuar mantendo esse nível de conversa e de conversa, né? Porque a Salve é uma marca horizontal, a gente tem conversas que não são de cima para baixo, é muito do lado, né? Como é que a gente não impõe nada, a gente evita, mesmo no e-commerce, como é que a gente sugere coisas, a gente fala, você precisa disso, olha, avalie se você precisa, então a gente tem que treinar muito, né, esse ponto de contato no final, mas acho que é isso, não sei se te respondi aí, Nácia. Respondeu, e uma outra dúvida que eu tenho é o foco que vocês têm na geração Z, no milênio, geração Z, você vê esse público, que nem você comentou ali da experiência do varejo, né, de querer ter você vê esse público pedindo isso para vocês? Você vê esse público pedindo formas diferentes na jornada da vida dele encontrar a Salve? Ou você vê eles mais falando, não, eu tenho minha relação com a Salve dessa forma, e eu gosto dessa forma, não preciso encontrar em outra parte da minha jornada? Não, a gente vê um pedido, eu acho que a gente às vezes vive numa bolha, aqui eu moro em São Paulo, acho que a maioria de vocês deve morar em capitais aí, e a gente vive numa bolha que tudo chega muito rápido, né? Então a gente fez uma turnê da Salve, acabou de fazer, que a gente passou em todos os estados do Brasil, foi um negócio super profundo mesmo, a gente fez uma collab por semana em todos os estados do Brasil. E quando você vai para estados mais longínquos, tipo Acre, Norte principalmente,
você vê as pessoas pedindo, cara, deixa eu entregar para vocês, eu entrego mais rápido, manda para minha casa que eu entrego para todo mundo. Então, desde modelos de last mile, vamos dizer assim, que as pessoas querem ser ali na ponta, até, cara, tá na farmácia, pelo amor de Deus, porque eu quero consumir na hora, eu não quero esperar 15 dias, e 15 dias ainda é rápido para ela quando chega naquela região, que pra gente que é de São Paulo, acha 15 dias muito longe. É muito, porque a Dacha Salve entrega super rápido em 15, né? A gente fica chocado aqui. Então, eles pedem. Então, assim, se a gente for olhar esse extrato, né, que não é o extrato cosmopolita do Brasil aqui, você vê todo mundo pedindo para a gente estar no mundo físico, assim. Então, é uma coisa que a gente vai, inevitavelmente, estamos só estudando como vai ser e que canais a gente vai testar, né? Por onde a gente começa a testar, porque a gente, por ter vindo do background de tecnologia, a gente tem muito essa mentalidade de test and learn, né? Vamos testar, aprender e escalar depois. Então, a gente já está começando a pensar nisso, sim. Muito legal, Márcia. Boa tarde, né? Parabéns aí pelo case. A dúvida que eu tenho, ela é bem em linha com o que você já comentou. Eu ia perguntar se vocês iam para o físico, vocês vão para o físico, né? E o modelo de NVB, ele fala muito sobre criar conexões mais profundas com o consumidor e etc. E uma dor, às vezes, de vender só online, é o teste de novos produtos. Como é que você consegue capturar o feedback do consumidor testando novos produtos somente pela internet? Eu queria ouvir um pouco das expectativas de vocês de ir para o físico, como o teste de novos produtos vai acontecer aí nesse conceito aí on-off. E aí acho que tem um ponto, né, que a gente acha que ou tem a pessoa que compra no online ou tem a pessoa que compra no físico. A gente acredita que a pessoa do online compra no físico também, né? Então, no fundo, manter o modelo que a gente tem, como ele é muito grande, a gente já fala com muita gente, vai acabar sendo também o modelo da pessoa que compra online, no ponto de desenvolvimento de produto, tá? Então, no final, e como que a gente faz isso hoje, né? Então, a gente tem ali a comunidade super próxima da gente, essa comunidade também expande até para micro e nano influencers, para pessoas que têm as suas subcomunidades ali perto da Salve. E quando a gente formula, a gente chama, tem toda uma aprovação interna, claro, e quando isso já passou de interna, a gente chama eles para testar os produtos, e a gente já deixou de lançar produto, já ajustou muita fórmula de acordo com o feedback disso, mas o que a gente acredita é que esse modelo continua, independente de ter ido para o físico, porque o nosso canal online está lá e ele vai continuar sendo um canal que as pessoas têm contato com a gente, sabe? Então, a gente não vê que precisa desenvolver no físico também, porque a gente acredita que é a mesma, de uma maneira, não são todas, mas tem overlap de pessoas aí nos dois canais, né? Então... Sem dúvida, tem dois conceitos, né? Tem o conceito do web rooming, um cara que pesquisa na internet para comprar no físico, e tem o showrooming, que é o cara que pesquisa no físico para comprar online. E aí, eu ouvindo sobre essa dor, foi mais nesse sentido a pergunta. Márcia, voltando na parte de comunidades, eu queria provocar um pouco tua cabeça com pelo menos é uma visão que eu defendo bastante, que é a visão de modelo de plataforma, né? E você, quando ser uma empresa de plataforma, diferente de ser uma empresa de plataforma só digital, é você criar esse relacionamento, é você criar essas comunidades, esses ecossistemas, mas você ser responsável pela governança do relacionamento entre produtores e consumidores, independente de quem sejam eles, né? Você entende que isso pode ser um caminho, isso pode ser uma evolução, né? Não estou falando de marketplace, estou falando de você usar as comunidades de distribuidores, de físicos e de consumidores para, entre eles, talvez construir novos produtos, talvez fazer uma alteração na embalagem, talvez fazer uma alteração numa linha que vocês têm, mas, como você falou, novas comunidades, mas interrelacionar essas comunidades. Hoje, o que acaba acontecendo, acho que faz sentido, assim, Nasser, porque a gente vê, né, a pele, estou falando do tipo de pele, né, no final a gente tem vários tipos de pele mesmo, no final das contas, né, acaba que, por exemplo, nosso portfólio inicial, a gente já está em 15 produtos, ele atendeu a maioria, vamos dizer, a maioria das peles do Brasil que são mistas e oleosas, sendo super técnico aqui. Então, a gente atendeu isso, por exemplo, uma pele seca, que tem mais afinidade com a pele europeia, tem pessoas no Brasil, a gente está expandindo para essa linha. Então, tem desde esse ponto de vista de expandir portfólio para produtos que a gente ainda não tem, mas talvez para comunidades de menor tamanho, até em como a gente conecta tipos de
comunidades diferentes. Então, como eu falei para vocês, a gente trabalha muito bem influenciador na Salve, né? Seja grande ou pequeno. Então, como é que esse influenciador conecta com uma pessoa normal, vamos dizer, né? Então, a gente está promovendo isso agora, por meio de tecnologia, é um dos grandes projetos aí confidenciais que a gente tem de promover essas conexões entre esses tipos de públicos diferentes mesmo, porque eles têm uma relação simbiótica bem interessante, assim. Então, a gente está muito pensando nisso, né? Ainda tem muita coisa para desenvolver de produto, porque acho que a gente mapeou os maiores dores ainda, e tem dores nichadas, né? A gente, spoiler, tem um lançamento semana que vem, que é de uma dor, assim, super específica, que tem pouquíssimo produto. Fiquem de olho aí na semana que vem, que vocês vão entender o que é Salve. A gente pegou uma dor, é gigante a dor, e tem pouco produto, então tem muita oportunidade. A gente acha que todo mundo já fez, mas nem todo mundo fez. A gente sempre está procurando pelas dores aí, semana que vem vem uma dor muito grande, assim, pelo nosso quiz aí, 1 em cada 4 pessoas tem essa dor e não tem quase produto para essa dor aí, então a gente vai vir com um produto novo aí para uma dor bem específica. E conecta muito com o que a gente estava falando anteriormente dos regionalismos e do local commerce, né? Então, o poder regional que uma influenciadora, que um influenciador daquela região tem, ele é muito maior do que um influenciador mais nacional, né? O impacto que esse influenciador tem, eu acredito que esse roadshow que vocês fizeram pelo Brasil deve ter te ajudado a perceber o poder que o local commerce tem e como que, através de tecnologia, você pode criar comunidades locais para trabalhar. Acho que é isso que você está comentando, né? Isso, e esse roadshow foi exatamente isso, e o playbook do roadshow foi esse, a gente achou os influenciadores locais, e eles chamaram as comunidades deles para conversar com a gente. Então, né, nos 27 collabs que a gente teve, foi esse modelo. Então, a gente foi lá, identificou quem eram os influenciadores, né, que tinham fit cultural com a Salve, enfim, locais, e eles trouxeram para conversar as suas comunidades com a Salve. Então, foi bem poderoso, assim, porque foi uma troca desses tipos de comunidade que eu estou falando, que é tipos de estilos até de perfis profissionais, se a gente for ver de alguma maneira, né, porque que essas pessoas interagem. E um ponto que a gente tem conversado bastante aqui no auditório esse relacionamento, ele cria confiança, e a partir de confiança você consegue explorar melhor a questão de troca de informações e troca de dados, né? A gente vai conversar daqui a pouco sobre a possível morte do third party data, né, e do dado terceiro, e que as empresas precisam ser first party data, elas precisam construir esse relacionamento e trazer a vontade da consumidora, do consumidor, de dar informação para você em troca de alguma outra coisa. Você acredita que no modelo em que vocês atuam, isso é ainda mais forte e evidente, e há uma fortaleza para trabalhar na frente essa troca de informação, force party data, e obviamente melhorar a cocriação de produto, campanhas melhores, produtos melhores? Sim, esse quando eu mostrei o desenho dos dados ali, esse é o nosso coração ali, né? Eu acho que o coração do ponto de vista de propósito, né, e de escuta é a comunidade, mas o que ela proporciona para a gente é muito dado, mas muito dado mesmo, tanto que a gente levantou recentemente Série B na Salve, e o investimento metade desse investimento para a área de tecnologia e metade desse investimento de tecnologia para dados. O time que mais cresce dentro da Salve é o time de dados, né? Então a gente acredita muito. Estamos sofrendo aí já, que, né, quem não está aí desde a iOS 14, todo mundo que trabalha com Facebook, né, deve estar sofrendo aí, nem vi se tem assunto sobre isso, mas ia estar lotado se sobre a iOS 14, mas é isso. Você fazer todas as tags, mandar os dados. A tendência pegar dados server-side, Marcelo. First Party Data vale ouro, né? Então, no final das contas, é como você faz isso de um jeito transparente, por causa da LGPD também, né? Então, super compliance, estou pegando seu dado para usar aqui, para te devolver assim, então é uma coisa super importante para a gente também devolver, né? Então, por exemplo, o nosso quiz da pele, ele devolve coisas super que as pessoas não sabiam, ele educa no final, então acho que pelo background dos co-founders aí da Salve de Publishing, né, e tanto eu como o Dani, como a Júlia, viemos aí de passados de conteúdo, acho que conteúdo é um lugar bem bacana, né, que você consegue muito dado e devolver um valor para a pessoa, aprender algo vale ouro, né, no final. Então, a gente enxerga muito nesses momentos também, quando você consegue devolver alguma coisa, a pessoa não se importa muito de dar lá, porque você devolveu um resultado tão incrível para ela que
que ela, poxa, beleza, vou responder isso aqui e autoriza os meus dados, gostei dessa marca, enfim. Então, é assim que a gente acredita no modelo fair de first party data, né? Porque tem que ter muita transparência também com a LGPD, fica mais desafiador ainda. Legal. Pessoal? Bom, Márcia, mais cedo a gente estava falando dos desafios de digitalização e as empresas tradicionais têm problema de mão de obra capacitada para se digitalizar, né? A Salve não tem problema em se digitalizar, né? Nasceu digital. Aí fica a sensação, pelo menos já ouvi isso de outros cases, que a dor é o contrário, né? A dor é o core business, né? Produção, distribuição, giro de estoque e toda a parte do core business mesmo. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês venceram isso, como é que vocês lidam com isso, com a parte do negócio em si. Sim, eu acho que a gente, o background dos co-founders, né, são background de tecnologia e conteúdo, né, não tinha ninguém aqui que veio da indústria de cosmético, por exemplo, né, então acho que logo a gente percebeu isso e formou um C-level muito forte na Salve, tá, então eu falo que hoje a gente tem 3 indústrias e uma cultura dentro da Salve, a gente tem a indústria do cosmético, onde tem a Bianca, que é a nossa CMO, que veio de anos de L'Oréal, a gente tem o Vanzo, que é o nosso Chief Scientific Officer, que faz todas as nossas fórmulas, então a gente produz dentro de casa, e foi anos de Unilever, então são pessoas com muita experiência que a gente trouxe para dentro de casa, olha para supply, olha para todos esses desafios. A gente tem a Júlia, né, como minha sócia incrível também do Bojo de Creative, um time de criação interna, uma agência de criação interna muito forte na Salve, e tem esse pilar mais tech, onde eu e o Dani viemos aí de performance, né, de conteúdo, de tecnologia, enfim, então a gente acabou conseguindo equilibrar isso muito com esse time, sabe? Então, no fundo, assim, se eu for olhar em 2 anos, a gente montou um time como a Asset da Salve, acho que o time incrível que a gente montou, sabe? Então, e se eu vou te dizer se tem uma dor maior em um desses 3 pilares, não tem dores em todos eles, mas a gente conseguiu equalizar, sabe? Então, tem dor, sim, na parte de marca, mas não tem uma assim, você fala, nossa, minha dor está aqui. Acho que a gente foi ali... com esse time, a gente conseguiu compensar, trazendo muita experiência para dentro de casa, sabe? Experiência que a gente não tinha no quadro de fundador, assim. Então, enfim, a gente tem muito orgulho do time que a gente montou, e principalmente pela questão de diversidade e representatividade, que é um pilar super importante da Salve, né? Hoje, 37% do quadro da Salve é não branco. Então, é um valor muito importante para a gente, né? A gente tem esse pilar que a gente brinca aqui, que é uma hashtag interna, que é o SEGE, né? Se a gente mostra tanta representatividade e inclusão no nosso Instagram, isso tem que ser verdadeiro de dentro para fora. A gente acredita que para Gen Z e Millennials, não adianta só você botar na campanha. Se isso não for verdadeiro de dentro para fora, a galera vai descobrir em algum momento que é fake, né? Que é aquela coisa que você está usando só para fora. Então, de alguma maneira, não tem um ponto, não. Sendo bem sincera, assim, você fala, nossa, tá aqui a dor. Tem um pouquinho em todos, tá? Sempre tem a dor do crescimento, né? Mas não tem um que está mais descompensado, não, aqui na Salve, assim. E Marcel, uma pergunta que a gente tem feito para todas as líderes, os líderes de empresas e empreendedores, e que a gente falou bastante ontem aqui no auditório, como tem sido no momento de pandemia, vocês conseguirem manter cultura de maneira distribuída, né? Vocês manterem cultura tanto para as pessoas que já tinham embarcado no sonho, quanto para as pessoas que vocês trouxeram, venderam o sonho, conquistaram, mas não podem encostar, não podem chegar perto, não podem conversar, e tem que fazer de maneira remota, manter essa energia, manter essa visão que vocês têm. Como tem sido esse desafio e como a Salve tem resolvido, ou pelo menos encontrado maneiras de fazer de uma melhor maneira? Total, né? Eu acho que o que a gente acabou, né, durante a pandemia, contratando gente do Brasil inteiro. Então, a gente virou uma empresa de uma maneira remote first, né? Isso foi uma virada de chave, que eu acho que a gente não imaginava fazer, foi a Forceps. E eu acho que muito a gente está com o nosso escritório, reformou para casa o nosso escritório durante a pandemia, né? E estamos, nesse momento, justamente discutindo como é essa volta, né? Então, a gente ainda não definiu como vai ser isso, mas o que a gente viu é que estamos trabalhando super bem online, tem um investimento grande em ferramentas, em Slack, em Miro, em Notion. Então, a gente estava conversando com outros empreendedores, você vê que a economia do escritório virou gasto em ferramenta, né? Então, no fundo, não economizou, porque você tem que investir muito, né? E aí, rever rituais, né? Então, como a gente tinha esse pilar de tech muito forte,
já tinha muita coisa de daily, de retrospectiva, coisas da tecnologia que permeavam a empresa inteira. Então, de alguma maneira, já tinham rituais acontecendo, a gente fortaleceu, né, muitos deles. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas acho que a gente sobreviveu bem. Mas é muito curioso, porque metade da empresa a gente nunca viu ao vivo, a gente contratou. Exato. Durante esses 2 anos, praticamente, sei lá quanto tempo a gente já está meio quarentenado e pandêmico, nem sei mais, já perdi conta, já perdi noção dos meses. E aí o que a gente está tentando entender é que rituais que fazem sentido manter no mundo físico, assim, porque a gente está sentindo falta, né? Acho que tem pessoas e pessoas, tem gente que está super bem lá no computador e vai ficar assim para sempre, talvez os mais sociais, né, querem interagir um pouco mais. Mas a gente está pensando exatamente nisso. Puxa, será que uma vez por semana reúne o time X? Quando for fazer uma design sprint, a gente faz bastante design sprint junto todo mundo para rabiscar no quadro junto. Então, a gente está tentando entender o contrário. Vai ser provavelmente mais remoto, mas que rituais são importantes no mundo físico, assim que todo mundo estiver imunizado aí, para a gente conseguir promover, né? Então, a gente está indo nessa linha, mas ainda muito test and learn, descobrindo, Nasser, não tem resposta não, assim, mas estamos investindo muito em ferramentas. Assim, a gente investimento em ferramenta tem que fazer, porque não tem jeito. E que você falou, os rituais, né? Ou seja, aproveita o que a gente aprende do ágil e usa os rituais para isso, constrói novos rituais. E a gente teve uma apresentação muito legal do pessoal da Farfetch, em que eles trouxeram assim, aproveita também a diferença do síncrono e do assíncrono. Total. Se você tem essas ferramentas e você precisa passar uma ideia para todo mundo, grava um vídeo, deixa as pessoas assistirem no horário que elas quiserem de forma síncrona, e depois cria um ritual para de forma síncrona você discutir. E não faz tudo no síncrono, não perde esse tempo, né? Total, menos reuniões, né? Aquela máxima que essa reunião podia ser um e-mail, a gente usa muito Slack, essa reunião poderia ter sido uma mensagem no Slack, a gente brinca. Exato. Já, porque como a gente usa muito Slack, poderia ter sido lá, enfim, um vídeo, né? É verdade, assim, acho que a gente está reaprendendo de um jeito bom. Vamos olhar o copo cheio dessa história toda, que a gente está aprendendo até ser mais produtivo no final, né? Mas trabalhando bastante também, né? Zero intervalo entre reuniões se deixar, então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que a gente fez na Salve para compartilhar, a gente fez uma quarta-feira sem reunião, então foi um negócio super bacana, assim, a gente blindou, não marca reunião na quarta-feira, para as pessoas poderem trabalhar, né? Porque era tanta reunião, a gente falou bem, não pode fazer tela na quarta-feira, é proibido, evita, né? Então, assim, raras exceções a gente acaba acionando alguém na quarta, mas é meio que sagrado, a gente fez essa quarta-feira e fluiu muito melhor, que é uma quebra no meio da semana, sabe? Então foi uma boa mudança que a gente fez e deu bom aqui do lado da sala. Legal. Márcia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O Vilela falando aqui. Pegando esse gancho da comunicação assíncrona, pegando que dentro do mesmo gancho da pandemia, a gente sabe que o segmento de cosméticos e dermocosméticos, bem, desde 2 anos para cá, disparou. A Salve já era uma coisa fora da curva, mas a gente sabe que disparou. E aí entra na questão da tomada de decisão. Imagino que quando você cria uma base muito grande de clientes, vem uma série de feedbacks pedindo por mais produtos. E aí vem aquela tentação de aumentar loucamente essa curva, né? E aí, como é que você lida com isso? Você aceita, de qualquer forma, os feedbacks? Você, independente do que as pessoas te passam, como é que funciona essa tomada de decisão? Porque a Salve é focada, você pode me corrigir, em profundidade, né? Sim. Totalmente focada em profundidade, né? Como é que você faz para controlar a abertura desse leque aos poucos? A gente foi evoluindo ao longo do tempo, né? Acho que a gente tem um score nosso interno que a gente olha tanto a dor, ou seja, o pedido. Então, tem muito insight que é qualitativo, né? Aquela coisa, 10 pessoas falaram isso, vamos investigar se isso é quant, né? Então, a gente usa muito... É impressionante, a gente solta uma pesquisa para a nossa base, a nossa Collab Quant que a gente fala aí, a gente tem 3.000 respostas em 1 hora, é um negócio muito bizarro. Né? Quando eu mostrei aquele desenho ali das comunidades, quanto custa 3.000 respostas? Vou usar a minha antiga empregadora do passado, Unilever, para conseguir 3.000 respostas do consumidor, tem que contratar o instituto de pesquisa, fazer e ver lá. Então, a gente tem ali muita resposta. Então, a gente já consegue validar, puxa, são 10 ou são 1.000? O que tem aqui, né? Então, a gente, claro, né, olha também para necessidades específicas, mas para validar um pouco, né? Não só, porque às vezes é pequeno, mas a dor é tão latente que vai ter muita compra. Então, uma coisa que não é sobre o tamanho das pessoas que estão gritando, é sobre a intensidade daquela dor, daquele problema.
Às vezes nem então todo mundo fala, mas todo mundo precisa. Isso, então a gente tenta entender, faz collab, então a gente escuta muito, e não necessariamente é verbalizado. Então, muito o mais valioso, e por isso que da collab quali, que é essa collab presencial, é muito, a Júlia sempre, ela é muito gênia, a Júlia é minha sócia, gente maravilhosa. Ela fala, tem que ler as entrelinhas, porque às vezes a pessoa está pedindo A, mas ela precisa de C. Então, não necessariamente o que a Salve foi melhorando ao longo desses 2 anos é escutar, escuta, olha mercado, vamos ver como, junta isso. Então, o que eu falei, uma visão é a visão do consumidor, outra visão é a gente olhar para fora mesmo, falar, cara, já existe essa categoria? Como é isso nos Estados Unidos? Como é esse outro país? Como é isso no... Então, a gente vai estudar mercado também, modelo mais tradicional para ver o que tem e toma essa decisão no meio do caminho. Então, a gente tenta entender, e aí, por exemplo, o nosso tônico que a gente lançou, ele é o top 3 produto até hoje, depois de lançado da Salve, muito vendido. O mercado de tônico no Brasil é 1%. O mercado de tônico na Europa é 33%, acho, pelo Euromonitor. O que tem de tão diferente aqui? Às vezes as pessoas não sabem, como a gente tem esse pilar de educação muito forte, a gente foi lá, bancou e fez e continua vendendo que nem água, assim. Então, assim, e não tinha, se eu fosse olhar pelo mercado lá, fazer a pesquisa, só 1% das pessoas usam tônico no Brasil. Quem disse que eu não podia vender, né? E aí a gente vai lá e, enfim, até agora deu bom a maioria das coisas, né? Mas, assim, às vezes tem um que não dá tão bom, então a gente vai lá e aprende, da próxima vez refina esse score, puxa, o que a gente pode melhorar? Mas cai sempre no lugar dos dados, né? A gente tem muito dado. Seja dado de feedback, dado, puxa, esse produto não consegue atender todo mundo, tem que fazer 2, porque, tipo, tem que variar pelo tipo de pele. Então, são coisas que é o próprio feedback de um produto que já foi pro ar, a gente tem que ouvir e cai no dado. Então, assim, dado, tanto que o nosso investimento é muito forte no time de dados mesmo, porque tem ouro ali o tempo inteiro, seja em texto, seja em quant, tem ouro. Então, temos que olhar bem. Perfeito, obrigado. Márcia, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela apresentação, pelo bate-papo com a gente. É sempre um prazer conversar com empreendedores e empreendedoras aqui. E se puder bater um papo com o pessoal no chat, fica à vontade. Obrigado pelo teu tempo, Márcia. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!